Então, hoje, dia 8/10, vamos para a página 147 falar sobre imperialismo, tá? O título do capítulo do capítulo não, né? Do tema é O Mundo Está Ficando Pequeno, Civilizar e Progredir, né? Esse capítulo, esse tema, ele vai falar justamente sobre a expansão. A história da Revolução Industrial que a gente já estudou, ela não encerrou apenas naquelas questões do tecido e tal que a gente vinha falando. Não, a gente teve a segunda fase da Revolução Industrial, que vocês pesquisaram e vocês dominam, mas que basicamente é a fase em que se inventou o dínamo, que é um gerador de energia elétrica, e o motor a combustão, né? Que passou, de onde se passou a produzir carros, aviões mais tarde, esse tipo de coisa. E o telégrafo, que era tipo um telefone, né? A partir dessas criações, todo o modo de vida mudou, né? Por quê? Primeiro porque as fronteiras ficaram cada vez menores, a gente já falou sobre isso, elas reduziram ainda mais, mas também porque era possível trabalhar à noite, né? Existia uma vida noturna. Não pensem que a partir do momento que surgiram as máquinas, os motores e tal, todo mundo tinha. Não, não era assim, né? Nossa, surgiu energia elétrica, pá, todo mundo tem energia elétrica em casa. Não era assim. Era um recurso muito caro. Ainda hoje, gente, tantos anos depois, tem pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Então, você imagina logo após a criação do dínamo. O dínamo era muito caro, então poucas pessoas tinham acesso a essa energia. Aonde ia aparecer mais? Dentro das indústrias, dentro das fábricas. Era onde se tinha mais. Com isso, a produção foi cada vez mais acelerada. Só que com um agravante. Outros países também tinham essa produção acelerada. Então, se na primeira Revolução Industrial a gente tinha ali a Inglaterra que saiu na frente de todo mundo, a segunda fase, ou a segunda Revolução Industrial, não foi bem assim, né? Na segunda fase, vários países em simultâneo começam a ter o uso dessa ferramenta que é a indústria e tal. Então, a competição é muito maior. Imagina que só eu produzisse alguma coisa na turma, todo mundo que quisesse essa coisa tinha que comprar de mim. Agora, depois de um tempo, todo mundo da turma começa a produzir a mesma coisa. Qual vai ser a solução para a gente não ficar sem vender aquele produto? Eu Sei lá, acabar com o produto dos outros. Acabar com o vender produto? outra coisa? Vender outra coisa? Tem uma solução mais fácil. Baixar o preço? Baixar o preço, mas tem uma mais fácil ainda. Nossa, qual é? Botar fogo nos dos outros e falar agora é tudo nosso. Perdeu, perdeu. Não, É gente. isso. É oferecer em lugares onde não produz aquele produto. É verdade. Entendeu? É isso que eles vão fazer. Eles vão... Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, prof. Eles vão começar a escoar, a comercializar esse produto para quem não fabrica, para quem não produzia, né? Então, países que eram menos industrializados ou não industrializados começam a ser vistos como forma de escoar tanto o excedente populacional, que tinha muita gente na Europa, mas também como uma forma de vender os seus produtos. E é daí que começa essa ideia do imperialismo, tá? Então, o imperialismo, ele basicamente ou neocolonialismo, né? No século XIX, ele teve a estratégia de romper, né, com a ideia de se comercializar somente dentro da Europa, né, de fronteiras a partir dos continentes e tudo mais. No livro de vocês, lá na 147, tem uma charge, um cartoon. Deixa eu compartilhar aqui para vocês olharem. Tem esse cartoon que eu acho bem interessante para a gente fazer essa análise. Deixa eu ver se o zoom fica bom. Aqui, pronto. E esse cartoon, ele retrata justamente os interesses dos monopólios. Então, aqui, ó, monopólio. Então, monopólio é o quê?
é quando uma empresa, um setor ou um grupo controla toda uma área econômica. Foi isso que começou a acontecer, né? Então tinha lá as fábricas de carros, de motores, de extração de petróleo, elas começam a se colocar, com o apoio do governo, sobre outros países, né? Forçar esses outros países a comprar e a vender, né? Desses monopolistas. Então tem aqui os monopólios e sentadinhos aqui é para serem os governantes, né? Então que os governantes eles atendiam às vontades desses monopólios, dessas empresas. Gente, vai dar barulho? Meu noivo está trabalhando também, tá? Daí, se vocês estiverem ouvindo, é por causa disso, tá? Aqui tem mais uma charge, né? Essa charge, se não me engano, ela faz referência à Conferência da Áustria, né? A Convenção Austríaca. Deixa eu ver se aqui fala alguma coisa sobre isso. Bom, eu acho que é isso. Onde os países europeus, na Conferência de Berlim, desculpa, não da Áustria, tô doida, de Berlim, onde os países europeus definem como que vai ser esse domínio, mas eu vou explicar por partes, tá? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Eles começaram a invadir outros países, certo? Outras nações, especialmente na África e na Ásia, tá? A África tinha territórios vastos, fornecia matéria-prima barata, mão de obra e ainda tinha que comprar os produtos. Aí você me pergunta, prof, mas por que eles queriam ser donos do território? Não era melhor fazer alianças? Pensa comigo, vamos lá. Eu, Taline, tá? Sou de um governo, sou a rainha, que na época ainda tinha isso, da França, tá bom? Rainha da França. E aí tem muita fábrica, muita empresa aqui. O que acontece? Não dá para vender na Europa, porque todo mundo está produzindo tecido, todo mundo está produzindo perucas, perfumes, o que a gente produz também. E existem continentes que ainda não se industrializaram, que ainda eram basicamente agrícolas, tá? E aí que tá o negócio, da coisa, né? A França invadia um território, pegava aquele território, militarizava, colocava seus militares ali, protegia um território e falava, olha, é o seguinte, a partir de agora, todo mundo nesse território que quiser comprar tecido, peruca, perfume ou qualquer coisa que o meu país produz, tem que comprar de mim. Porque não entra mais, eu estou controlando as fronteiras, não entra mais de outro lugar aqui. Mas, como eu sou boazinha, toda a matéria-prima de vocês, algodão, lã, madeira, qualquer coisa, eu vou comprar de vocês também. Só que como vocês não têm opção, mas eu tenho opção, né? Porque eu estou controlando a fronteira de vocês, mas eu tenho outros lugares que eu também controlo, vocês vão me vender barato e vão comprar caro de mim. Basicamente era isso que era feito, né? Os países invadiam pedaços da África e da Ásia e determinava esse tipo de relação, tá? O imperialismo é isso. É quando um país ele domina outros, seja por influência direta, como esse exemplo que eu dei, de eu entrar, invadir, botar meu exército e tal ali para controlar, seja por influência política, então eu tenho ali uma aliança política com os chefes do lugar, eles dependem de mim, eles obedecem às minhas regras, seja como protetorado, que isso aconteceu com a Índia e com o Egito durante um tempo, depois eles invadem mesmo. Então, olha, eu estou protegendo vocês de invasores, mas você tem que fazer como eu quero. Né? Servia mais como uma ameaça, por assim dizer. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar. É tranquilo essa ideia, né? Até agora sim. Então era isso que era feito. Só que aí nós temos um problema nesse movimento de imperialismo, que era o seguinte, eu ia lá e eu dominava, eu vou pôr um mapa aqui pra gente ver no Python, deixa eu achar o mapa da África aqui. O principal alvo disso, gente, foi a África, tá? Tá, aqui tem um mapa da África, deixa eu copiar a imagem.
ver se vai. Foi. Vou compartilhar a tela com vocês. Tá, então vamos imaginar aqui, né? Aqui tem o mapa da África, vamos visualizar esse mapa por canto de cá. O que que aconteceu, né? Qual foi a treta que rolou? Seguinte, vamos supor que eu, Taline, dominasse, eu, Taline representando a França, exemplo, tá? Dominava esse território aqui, um pedacinho da Argélia, tá? Algéria. Eu dominava aquele pedacinho, beleza? E aí, o Mateus, ele também tinha um território e ele decide dominar esse pedacinho aqui. Tá vendo que uma parte dele entrou no meu? Tá vendo? Sim. Isso começou a dar muita treta na Europa. Porque enquanto eu, rainha da Europa, da França, desculpa, estava dominando o território e o Mateus, sei lá, rei da Inglaterra, tentava dominar outro, acabava por vezes se chocando. E nós começamos a nos ver como adversários. E isso proporcionou vários mal-estar dentro da Europa. Tá? Tipo assim, prof, por exemplo, eu ia fazer uma caçada com meus amiguinhos. Aí a gente ia lá na floresta e você tava lá também. Aí meio que a gente se estranhava, tipo isso. Só que era uma coisa mais comercial. Você dominou o lugar e obrigou eles a comprarem de você, mas eu já tinha feito isso também, entendeu? Ah, entendi. E aí a gente estava no mesmo território disputando quem era o dono daquilo ali. Percebam que isso não levava em consideração ninguém que vivia dentro da África. Tá? Não levava em consideração as civilizações que aqui estavam. E não era a primeira vez que isso acontecia. Isso aconteceu com os povos indígenas aqui da América também. Né? Só que tinha acontecido com os povos indígenas no início do século XVI. Aqui a gente está falando do século XIX, século XX. Então, tem países aqui da África que são livres, que são independentes há uns 10 anos só, extremamente jovens. Né? Não é por nada não, mas isso aí tinha e tem tudo pra dar errado. Esse negócio de território aí. Tem tudo para dar errado. Nossa, meu computador está travando. Ou minha internet às vezes apareceu fazendo o mesmo movimento. Mas enfim, tem tudo para dar errado. E aí, Mateus, percebendo que tinha tudo para dar errado, essas pessoas se reuniram lá em Berlim, numa conferência, e decidiram como que vai ser as regras dessa dominação. E eles definiram o quê? Primeiro, eles definiram que para você poder chegar e dominar o território, você tinha que ter um acordo comercial, entre aspas, com alguma dessas cidades. Então, o que acontecia? Eu ia lá, fazia um acordo com... Eu vou pausar aqui a compartilhamento, depois eu mostro de novo. Eu ia lá, fazia um acordo com o Arthur. O Arthur era um comerciante ali da região da África, beleza. Arthur, eu vou comprar todo o seu algodão. Arthur, opa, beleza. Só que os africanos não estavam sabendo que acordo era esse. Porque lá na Europa o combinado era assim, Taline conseguiu um acordo com o Arthur, que é um comerciante de uma cidade africana, então toda aquela cidade africana passou a ser dela. Isso foi uma estratégia de organização dos europeus. Né? Eles não consideraram as vontades africanas e nem avisaram os africanos que isso ia acontecer. Então, os africanos achavam que era ali uma troca comercial e, na verdade, eles estavam sendo saqueados, né? Além disso, desses acordos, teve mais um problema. Não considerou as divergências dentro da África. Por exemplo, eu ia lá e dominava, fazia um acordo na cidade do Arthur e outro acordo na cidade do Enzo. Só que essas duas cidades, elas eram inimigas ao longo da história. Sempre foram inimigas, né? E eu não levava isso em consideração. Por que isso é um problema? Porque essas cidades, elas vão demorar muito para se organizar contra os europeus. Muito. Porque eles falavam idiomas diferentes, eles tinham aspectos culturais diferentes, eles acreditavam em coisas diferentes, eles eram adversários ao longo da história. Bom dia, Arthur. Bom dia, prof. Eu só vou ligar a câmera aqui agora por causa que eu tô procurando meu óculos. Tá bom. Você tá falando de outra unificação, né? De quem agora? A gente tá falando do imperialismo.
Então, gente, o que aconteceu? A partir disso, não é unificação, na verdade, é fragmentação da África. Então, a partir disso, as cidades africanas, os grandes reinos, os impérios que tinha, porque tinha muita riqueza dentro da África, isso foi fragmentado, isso foi rompido, né? E foi um problemão, um problemão. Que hora que acaba a nossa aula? 10h30, eu 10 acho. e meia. Acho que é 10h40, 10h30. Deixa eu ver. Pessoal da primeira série. Bom, eu vou falando. 10h30. 10h30. A África, ela 10h35. é cheia de países, né, prof? Cheia de países, né? Mas Ó, olha, 10h30. tá bom, obrigada, Vitor. Eu vou ficar de olho, porque eu vi que o pessoal da primeira série tá tentando entrar, mas. Então, olha só. Pararam, saíram. Eram 2 pessoas saíram já. Bom, então, como eu estava falando, isso é muito interessante, porque as sequelas disso ficaram até hoje. Pode falar, Arthur. Essa divisão, por assim dizer, que a África teve, é, é por isso que algumas pessoas confundem a África falando que ela é tipo um país. Ela antigamente era como um grande país, assim? Não, nunca foi um grande país. É por ignorância mesmo que a galera acha. Porque culturalmente, quando a gente fala. Até porque, Arthur, a lei que obriga as escolas a terem o ensino de história e cultura africana e indígena, ela é de 2003. Antes disso, as pessoas não tinham aula sobre África e Ásia e povos indígenas aqui da América. Então, era só uma visão da Europa. E aí isso generalizou. Os escravos africanos, a pessoa pensou, primeiro, que escravidão era uma característica natural e inerente à pessoa, tipo, a pessoa nasce escravo, e não é, a gente sabe que ninguém é escravo, a pessoa está escrava, né? E a concepção de que a África é uma coisa só, né? Que é o que a gente vai tentar dar uma diminuída. Mas olha só, com isso, muitas cidades que eram aliadas, reinos que eram aliados, foram separados por essas fronteiras que a Europa criou e que a Europa protegia, justamente para evitar essas trocas e organizações, e juntou adversários. E esses adversários, eles não apenas tiveram dificuldade de se organizar para se proteger, mas eles tiveram que abrir mão de muitas coisas culturais. Então, eu estava usando o exemplo do Quaresma, né, e do Enzo. Imagina que eles eram inimigos, e aí eles precisam entrar num consenso depois de, sei lá, 30, 40 anos tentando arrumar um meio termo. E qual vai ser esse meio termo? Não, beleza, então em vez da gente aprender o idioma um do outro, vamos aprender o idioma francês, que a Thaline dominou aqui na nossa cidade, vamos aprender o francês, que é o idioma dela. Então, perda de idiomas, de rituais, de culturas, de tudo isso se aconteceu. E piora. Por quê? Porque se criou ideias para defender essas campanhas. Então, ideias que justificassem esse domínio. Que ideias foram essas? Ideias racistas. Então, no século XIX, a gente via países da Europa que não queriam dizer, olha, invadi a cidade do Enzo, matei um monte de gente na cidade do Enzo, fiz um monte de escravo no século XIX e tal. As pessoas não queriam dizer isso. Elas queriam dizer que o crânio da Thaline, crânio dos europeus, ele era menor por causa disso, daquilo. Questões científicas que caíram por terra, que a gente sabe que são mentira. Então, os europeus pagavam para os cientistas adulterar pesquisas, inventar justificativas absurdas, né? Para poder colocar as pessoas brancas como se elas fossem superiores. Então, isso ia desde o tamanho dos dedos, da testa, formação de dente, tudo isso, umas explicações, gente, bizarríssimas. Bizarríssimas. E tinha a teoria superior a todas, baseada na ideia da evolução das espécies do Darwin. Para quem não lembra, o Darwin foi o cara que falou assim, ó,
que apenas as espécies que mais se adaptavam sobreviviam. Então, por exemplo, os pássaros que tinham o seu bico, que era moldado a partir do alimento disponível da região que eles eram de origem. A girafa, que esticou o pescoço para poder se alimentar. Enfim, isso foi há milhares de anos. Então, o que aconteceu? Darwin nunca caracterizou os grupos humanos como superior ou inferior. Eram espécies. O humano é uma mesma espécie. É o Homo sapiens sapiens. É a mesma. Não tem como eu diferenciar os grupos humanos, sendo que a gente é a mesma espécie. Os nossos ossos são iguais, os nossos músculos são iguais. O que muda? A fisionomia externa. Só isso. E a fisionomia externa, ela não nos caracteriza a partir das nossas habilidades. Por quê? Porque isso é o que a gente faz com raças de cachorro, por exemplo. Nós não temos raça, nós não somos cachorro. Né? Nós somos pessoas. E o que a gente produz, já te deixo falar, Arthur, vem do nosso intelecto. E o intelecto, ele não se diferencia de maneira evidente, né? Não, você não vai pegar o cérebro de uma pessoa, comparar com o cérebro de outra pessoa a partir da sua espécie e ver coisas diferentes, neurônios diferentes, não, né? É a partir realmente do trabalho, de esforço e tal. Ai, prof, mas existe gente que é superdotado. Sim, mas isso não é de uma espécie, é de alguma mutação aí que teve. Não existe uma espécie de pessoas que tem todo mundo com QI mais alto, isso não existe. Pode falar, Arthur. Realmente, a senhora falou uma coisa que não tem como caracterizar o ser humano em uma espécie, por causa que nós somos totalmente iguais. Se fosse só pela fisionomia, eu seria uma espécie única, e todo mundo seria uma espécie única. Então, Exatamente. cara, isso é uma coisa bizarra. Exatamente. Só que o que aconteceu? As teorias raciais, elas precisavam justificar. Os europeus, eles jamais assumiram a bomba, né? Assumiram o que eles estavam fazendo. Gente, quando eles vieram aqui para a América e dizimaram em torno de 30 milhões de indígenas, em momento nenhum eles assumiram essa culpa. Sempre a justificativa foi: estou levando a fé cristã. Estou salvando a alma dessas pessoas, né? Sempre foi essa. Só que a gente sabe que o pano de fundo era isso aqui, ó, enriquecimento econômico. O neocolonialismo ou o imperialismo é a mesma coisa. Em momento nenhum eles olharam e assumiram, não, estou matando pessoas, invadindo casas, destruindo coisas em favor do meu próprio bolso. De jeito nenhum. O que eles diziam? Estou salvando sociedades do desaparecimento. Então eles pegaram... É isso mesmo, Vitor, é de rir, né? Eles pegaram a ideia do Darwin, de que Darwin falou o quê? Que as espécies que não se adaptam desaparecem. E colocaram na cultura, falaram, olha, as espécies que não se industrializam, as sociedades que não se industrializam vão desaparecer. Então vamos salvar essa galera, vamos levar a indústria para lá. Muito ridícula a explicação, né? Mas se baseou nisso. E, como eu falei, as justificativas horríveis. Nessa época, gente, foi quando se descobriu o fóssil mais antigo humano do planeta Terra, que era na África. Então, se descobriu, os cientistas descobriram que todas as pessoas que existem no planeta, todas as espécies, grupos, comunidades, sociedades, que se for falar humana, veio da África. E isso deixou os europeus com o cabelo assim, ó, falaram, meu Deus do céu, e agora? Como é que a gente vai falar que a gente é superior se a gente surgiu deles? Como? Sabe o que eles fizeram? Falsificaram um fóssil, justificando que seria uma espécie de Homo sapiens sapiens diferente, muito mais antiga, que teria surgido na Inglaterra. E isso só caiu por terra ali no início do século XXI, né, final do 20. É chocante, né, Arthur? Foi bem isso que eles fizeram. E isso serviu para justificar as invasões. Olha, a gente nem é do mesmo grupo. E as teorias raciais começaram daí, né? Então, olha, começaram não, né? Se aprofundaram, porque já existia racismo, assim, forte, mas se aprofundaram. Então, a religião, a música, a cultura, o cabelo. Por isso, galera, que quando a gente vê uma pessoa negra falando de apropriação cultural, a gente tem que parar e ouvir. Ouvir mesmo. Por quê?
porque está falando de algo muito recente, né? Ainda hoje, por exemplo, aliás, isso diminuiu, mas pouco tempo atrás, a pessoa que usava dread, o cabelo era sujo, nojento, não sei o quê, porque é uma cultura africana. E aí as pessoas brancas começaram a usar e cult, legal, bonito, né? Rastafari, a mesma coisa, o turbante, a mesma coisa. Então, a gente vive esse conflito, né? O cabelo, gente, as pessoas negras, elas se viam forçadas a alisar o cabelo, até mulheres, né? Até mesmo para arrumar emprego. Os homens que tinham que raspar a cabeça, porque o cabelo crespo era visto como algo sujo, algo ruim, né? O turbante, ele tinha muita força por isso, porque ele disfarçava. Quando começaram os movimentos de Black Power, e aí as pessoas brancas começaram a se apropriar, fazer aqueles aspectos culturais dos negros, aí foi visto como bonito, aí embelezou, porque estava numa pessoa branca. Então, esses debates, eles vêm dessa época, né? Enfim, então, são lutas, são dilemas vividos até hoje. Não é à toa que quando você olha para a África hoje, você vai ver pouquíssimas comunidades que não falam idiomas europeus. Isso aconteceu com a América. A América tem poucas comunidades que falam idiomas indígenas ainda, mas quase todo mundo fala idiomas europeus, certo? É isso que a gente faz. O idioma oficial são idiomas europeus. Isso aconteceu na África também. Só que na África aconteceu no século XIX. Isso é muito recente. É agora, né? Um século e meio atrás, né? Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a chamada.